Bom demais? Estão estudando? Estão mesmo? Ou vocês só estão brincando? Olha lá, hein? Tô. Vamos levar a sério, vamos parar de brincadeira, vamos falar de coisa séria agora. Chega de brincar. Até parece. Aqui, ó. Hoje nós vamos trabalhar com o assunto de neurose. A gente vai começar a destrinchar aí a característica das patologias da saúde mental, falar de algumas delas, tá? E hoje a nossa aula vai ser sobre neurose. Só que antes disso, antes de começar a falar na neurose propriamente dita, de entrar nessa temática, tá? Ponto-chave, e claro que toda aula de saúde mental eu vou falar isso. Não pirem. Não surtem, não enlouqueçam, não endoidem. Ah, em que sentido? Não acreditem, tá? Não vou falar assim que não é real, que é real, que deixa de ser. A gente está estudando, a gente está aprendendo. E aí o que eu já falei com vocês é que saúde mental é interessante porque às vezes a gente começa a estudar e começa a falar assim, não, mas será que eu tenho isso? Será que eu sou assim então? Aí você começa a ver, a estudar e achar que você está de frente pro espelho e fala assim, nossa, sou eu! Cuidado, calma. Porque hoje a gente vai falar de neurose, você vai começar a estudar neurose. Ah, sou todo neurótico, ah, meu Deus. Calma. Por quê? Quando a gente fala isso, quando a gente trabalha dentro dessa temática, quando a gente explica melhor isso, tem a ligação direta com o que eu falei com vocês mais atrás, com o que eu sempre falei isso. O que vai mudar aí o doidão, o louco, o pirata da gente que é normal? Vocês são normais, né? Vocês são normais mesmo? Sei não, vocês estão assistindo minha aula? Pois é, imagino. De médico, como é que eles falam lá, aquele ditadinho? É de médico e louco, todo mundo tem um pouquinho. Então, já que vocês estão assistindo minha aula, sei lá, vocês são normal. Acho que tem dúvidas nisso, mas esse é assunto para outra aula. Mas aí o que eu estou querendo dizer? É que em condições normais, a gente sempre vai ter alguma alteraçãozinha. Então, a gente vai ter algum pico, tá, desse tipo de alteração, alguma depressão, alguma tristeza, ansiedade. Tá? A gente vai passar por isso, nervosismo, estresse, isso é normal. Tá igual agora, esse período de quarentena. Tem dia que eu acordo assim, mal. Ai, eu sou professor, eu sou enfermeiro, mas eu sou ser humano aqui, ó, carne e osso. Tá? Então eu sou um ser humano normal. Tem dia que eu acordo assim, mal pra caramba, não quero fazer nada. Tá? Num sintoma assim, clássico de depressão mesmo. Introspectivo, fechado, não quero falar, tá tudo ruim, tudo mal. Isso é uma condição natural do ser humano. Tá, isso é uma condição. Agora, o problema, quando a gente começa a destrinchar a saúde mental, quando a gente começa a estudar a saúde mental, é que essas condições, esses problemas que vão surgindo, eles começam a atrapalhar, eles começam a modificar, começam a alterar o nosso dia a dia. E aí começa a morar o problema, aí que vem o probleminha. Porque esses sintomas, eles se manifestam, e eles podem ir ouvir, podem permitir que você continue vivendo. Ah, eu fiquei triste sim, fiquei depressivo sim, fiquei abatido, mas eu continuei seguindo. Tive que fazer meus afazeres em casa, eu fiz. Acessei o sistema lá, dei suporte aos alunos, dei, gravei minhas videoaulas, corrigi meus. Eu fiz isso. Mas foi aquele dia péssimo, aquele dia que eu acordo assim, nossa. Então, assim, isso não me atrapalha. Agora, o problema é, se eu vivencio essa situação, largo tudo, me tranco no meu quarto, acabou. E aí lá eu fico um dia, dois, três, as coisas acontecendo aqui fora, o pau quebrando, e o pau destruindo. Ai, aí aluno manda mensagem, e-mail, é vídeo, tá, e eu lá no meu quarto trancado. Isso é o problema. É essa que é a condição que eu quero falar para vocês. É essa condição que a gente vai trabalhar em saúde mental. Tá? Então, cuidado. Nada de surtação, nada de piração. Ah, porque. Calma. Respira. Respira. Calma. Você vai talvez se identificar com alguma psicopatologia? Talvez sim. Mantenha o foco. Calma. Mantenha a base. Que vai dar tudo certinho no final. Vai estar tudo funcionando perfeitinho. Tá? Sem nenhuma complicação, sem nenhuma alteração. O importante é manter o foco. O importante é manter o objetivo. E se aconteceu, mas você manteve, você continuou, não pira. Fica de boa. Então agora nós vamos começar aí a trabalhar um pouquinho com as neuroses, algumas características interessantes que a gente vai trabalhar, que a gente vai experimentar, que a gente vai compreender um pouco mais nessa aula de hoje. E neurose. Neurose é uma reação que nós temos,
Neurose é uma reação que o ser humano tem. A questão que é colocada na neurose é que é uma reação exagerada. É uma reação além do normal. É uma forma que a pessoa tem de ser e de reagir à vida, e aí vem ansiedade, depressão, estresse, histeria, obsessões, compulsões, ansiedades, os quadros neuróticos. A grande questão é que essa neurose é exagerada. Ah, a pessoa é ansiosa, tudo bem, a gente é ansioso. Mas o problema é quando essa ansiedade atrapalha tudo na vida dela, não faz mais nada por causa disso. Ah, a pessoa tem medo, tem, mas o problema é quando esses medos atrapalham o dia a dia. Ah, não, a pessoa tem medo, mas aí se ela continua vivendo normal, tranquilo. Ah, agora, se ela não tem medo, não sai mais de casa, síndrome do pânico, a pessoa fica trancada em casa, não vive, não sai, por quê? Porque tem medo. Isso é o problema. Isso é que tem que ser observado. Neurose, ela foi descrita inicialmente em 1797 por William Cullen, tá falando aí que é uma desordem dos sentimentos, desordem dos sentidos, porque vão ter aí alterações gerais no sistema nervoso. É uma palavra que veio do grego de neuron, que é o nervo, e osis, que é uma doença, que é uma anormalidade, ou falar que os nervos estão anormais, fala que os nervos estão doentes. Na psicologia moderna, é sinônimo de psiconeurose ou distúrbio neurótico e é referida a qualquer transtorno mental que, embora tenha aí atenção, a neurose tem uma característica interessante. O pensamento racional ou a capacidade funcional da pessoa não é alterada. Ela não deixa de ser racional por causa disso, ela não deixa de ter consciência. Ela tá triste, igual eu falei com você, eu estava depressivo, eu estava triste, mas eu não deixei de saber disso, eu não deixei de ser quem eu sou por causa disso. É uma diferença importante quando se pensa nessa perspectiva com relação às psicoses. Porque quando a gente pensa na psicose, ela vai provocar uma certa alteração racional. E aí a gente tem que tomar cuidado. É uma enfermidade emocional e, claro, todos nós temos reações emocionais. Todos, qualquer um tem. Qual que é o problema então da neurose? O exagero, o excesso. Porque aí a pessoa passa a temer qualquer situação que vai gerar gatilho, que vai gerar sentimento, que vai gerar essas alterações. Deixa de fazer atividade, deixa de ir em algum evento social, vai ficar sofrendo por antecedência, porque são condições normais da neurose. Então a pessoa tem sempre que colocar um excesso sentimental naquilo que ela faz, naquilo que ela desenvolve. Normalmente a pessoa tem consciência de que está alterada. Normalmente ela sabe que tem essa alteração, mas ela não consegue achar um meio para sair dela. Ela não consegue achar uma forma de sair. Começa a se manifestar depois de algum evento intenso. Tá? Essa neurose pode surgir depois de algum evento assim, extremo, como uma morte de alguém, gravidez, adolescência, sei lá. Pode acontecer, por exemplo, aconteceu comigo depois de um assalto. Tá, sofri um assalto, mão armada, sim, fiquei neurótico. A pessoa passou perto de mim, eu já ficava olhando estranho, dependendo do momento em que eu me encontro, tá? Na mesma situação, eu já olho 10, 15, 20 vezes, são condições normais. Mas agora, por causa disso, deixei de sair? Não. Deixei de fazer minhas coisas? Não. Então isso não alterou, não atrapalhou meu dia. Me preocupa, mas não é algo que eu deixo de fazer, não é algo que eu largo, não abandonei para não gerar outra situação. Neuroses são quadros psicogênicos de origem psíquica e ligados a situações externas na vida do indivíduo, provocando aí alterações mentais, físicas e até de personalidade. E dentro da visão psicanalítica, são frutos de tentativas ineficazes de lidar com algum trauma, com algum conflito inconsciente. O que vai distinguir neurose de normalidade? São dois pontos importantes. O que muda aí? Da questão de falar que, nossa, tá com neurose ou que é normal. Intensidade do comportamento. Normalmente tem ansiedadezinha, tem tristeza, tem nervosismo. Tem. Agora, a neurose é o excesso, é exagero. O trem, como é que a vovó falava? É uma tempestade no copo d'água. Um neurótico faz isso. Quando é um copo de água, para alguém normal, tranquilo, beleza. Agora, para o neurótico, não, aquele vira uma tempestade, uma loucura. E a incapacidade da pessoa de resolver algum conflito externo ou interno de uma maneira satisfatória. É a tentativa que a pessoa tem de resolver, ela não consegue fazer isso. Algumas características do neurótico
tá, colocadas aqui por Christian Dunker. Ele colocou que o neurótico dificilmente se sente amado, tá? E quer ser o mundo do outro e precisa da atenção o tempo todo. Aí a pessoa é neurótica. Não se sente querido o suficiente, acha que a outra pessoa não gosta tanto dele, que o parceiro não está feliz como deveria, que é porque tudo culpa é dele, o problema é dele, como se fosse o mundo responsável. Nossa, ele tem que guardar um mundo para ele, tem que resolver todos os problemas. Julga, duvida dele, fala que ele não pode ter direito a nada, tá? Que ele não pode passar por aqueles problemas de raiva, tristeza, que ninguém gosta, e costuma. Tá? E aí uma característica que ele coloca, se a pessoa costuma repetir algum padrão no relacionamento, costuma repetir alguma ação. Essa repetição é normal, ela é esperada. Agora, existe aquele que não muda quase nada dela, o padrão é sempre o mesmo, a condição é sempre a mesma, ali, ó, certinho, certinho. E quanto mais você repete aquilo, mais neurótico você fica. Quanto mais você repete aquela situação, pior vai se tornando. Então são características que Christian Dunker colocou. Agora, os sintomas, é o que eu falei desde o início. Varia de pessoa para pessoa, não dá para saber um padrão, não dá para falar assim, não, o sintoma padrão é igual acontece, por exemplo, no infarto. Você sabe os sintomas padrões do infarto? Você sabe os sintomas padrões de uma bronquite, de uma crise alérgica? Agora, a neurose não tem isso. Varia de pessoa para pessoa. Mas o que tem de padrão nesse tipo de comportamento é o excesso. É incontrolável. Isso não muda. Então, quando a pessoa fica triste, ela fica triste excessivamente, ela não consegue controlar isso. Quando ela fica depressiva, é excessivamente, ela se isola, ela não tem ligação com ninguém mais. Então, quando a gente fala da neurose, a gente sempre está pensando nesses exageros. E aí, a pessoa com neurose tem medo, alguma situação corriqueira. Ah, não, eu tenho medo em entrevista, me dá uma tremedeira. Beleza, qualquer um tem, eu tenho. Aí o que o neurótico faz? Ah, eu tenho tremedeira, tenho entrevista, eu vou lá. No meio do caminho desiste e vai embora. Por quê? Porque é uma situação que ele não tem controle sobre ela. Esse medo, essa ansiedade não tem controle. Vai e daí volta, ele não consegue desenvolver, não consegue ir para frente, se preocupa, tem alteração de humor, medo, algum traço histérico, medo de sair de em algum lugar, de passar perto de alguma região, de alguma área. E os sintomas, quanto mais rápido forem tratados, melhor será para a vida da pessoa. Quanto mais rápido a pessoa distinguir sintomas e buscar um tratamento, melhora para ela. Vai atrapalhar menos o dia a dia. O diagnóstico de neurose, pelo fato de variar de pessoa para pessoa, sempre ele é feito a partir de exclusões. É alguma alteração orgânica, física? Não. É alguma psicose? Não. Então, volta-se para a neurose. E, logicamente, que é importante tirar o paciente dessas condições centrais que estão levando ele àquela condição, àquela situação. É importante o paciente mudar o foco, tirar desse meio e buscar as circunstâncias, buscar situações que fazem e que compreendam aí o processo de desenvolver, de agravar os sintomas. Então é importante saber um pouquinho mais sobre o que leva àquele desenvolvimento. O importante é dialogar com o paciente para saber exatamente por que aquilo está acontecendo, de onde aquilo veio, como que aquilo aconteceu, como que surgiu, para que haja aí um conhecimento melhor e, claro, um tratamento mais avançado. Daqui a pouquinho a gente vai falar, a gente vai detalhar essas neuroses, tá? E é o que eu falei, não pira, não surta. Porque a gente vai entrar na ansiedade, que é uma condição normal do ser humano. Nós vamos falar de histeria, que pode estar presente. E nós vamos conversar também sobre os transtornos obsessivos compulsivos. Tá aqui, conforme eu já cansei de falar para vocês, eu tenho meus toques, eu tenho meus transtornos obsessivos compulsivos, minhas neuroses obsessivas compulsivas. Só que não me modifica, não me atrapalha o dia a dia. Eu não deixo de ser quem eu sou, não deixo de fazer o que eu faço, tá? Para estar aí com esse meu distúrbiozinho. Eu convivo bem com ele, não me atrapalha. Porque quando, ou se começar a me atrapalhar algum dia, isso vai ser problema. Aí sim é uma condição que precisa de tratamento. Aí sim eu preciso de alguma intervenção mais a fundo, alguma condição para realmente resolver esse quadro. Não sai daí, a gente já volta.